Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar aqui início à nossa apresentação. Eu vou pedir licença a todos vocês, né, que nesse momento de pandemia a gente acaba invadindo os espaços particulares de cada um, das casas, do trabalho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente fazer a abordagem de uma apresentação que a gente preparou. Então, como nós falamos agora há pouco, esse minicurso ele vai abordar a ferramenta Google Formulário. E para a gente começar aqui de uma forma bem descontraída, de uma forma bem que a gente possa se aproximar um pouquinho mais, se vocês puderem, né, deixem aí no chat de vocês de onde vocês são, tá? E qual é a atuação de vocês, se vocês são estudantes, professores, né, qual é o estado, qual é a instituição, que vocês puderem falar um pouquinho de vocês aí no chat para a gente conhecer esse público aqui que está conosco nessa tarde para o nosso minicurso, tá? Então, a gente já está vendo aqui algumas pessoas que já estão trazendo as suas informações. Então, pessoal, vou começar aqui a apresentação, tá? A partir desse momento, eu não vou estar mais acompanhando com vocês a tela do chat, então, o professor Fernando vai estar me dando esse apoio, tá? De dúvidas, alguma intervenção possível. E logo depois que eu iniciar, que eu finalizar aqui a minha fala, a gente vai abrir para uma primeira pausa, onde a gente vai recepcionar algumas intervenções de vocês. E aí, na segunda parte desse minicurso, nós projetamos um momento mais prático, onde vocês, de fato, vão visualizar, né, a configuração do formulário eletrônico. É claro que no minicurso virtual, a gente não consegue, né, fazer uma questão mais prática, vamos dizer assim, acompanhada, né, de dar uma atenção especial à dúvida de vocês. Então, o que a gente gostaria de sugerir como metodologia? Né, que a gente faça aqui a apresentação, no momento do intervalo, a gente abre para as intervenções, aí sana essa primeira parte da metodologia, né? Entramos numa parte mais prática, a gente está recomendando que vocês não façam as funcionalidades, né? Eu vou abrir aqui um formulário e vou fazer a parte. Se você já tiver um domínio e quiser testar, é tranquilo. Mas se for uma pessoa que está iniciando, né? Conhecer essa ferramenta Google Formulário, pode ser que tenha um pouco mais de dúvida e a gente não vai conseguir fazer esse acompanhamento personalizado. E para a gente não deixar isso, né, como uma lacuna, o que a gente quer fazer com vocês? A gente quer fazer um acompanhamento pós-minicurso. Então, a gente vai deixar no finalzinho do slide o nosso contato, o meu e o do professor Fernando. E se vocês, quando fizerem a revisão do vídeo, porque esse vídeo ele vai ser disponibilizado, vocês poderão revisar esse vídeo, por isso é que a gente quer priorizar o horário, né? Será um vídeo de 2 horas, e vocês poderão revisar esse vídeo e fazer, né, passo a passo, as experiências que a gente for demonstrando. E aí, se vocês tiverem a dúvida, vocês poderão estar encaminhando para a gente essas dúvidas, tá certo? Então, a gente queria fazer esse combinado aqui com vocês. Bom, então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a professora Simone Santos, atuo como docente no Instituto Federal do Maranhão. Atualmente, né, até 2020, eu atuei como gestora da educação à distância. Agora eu vou iniciar um novo desafio aqui na instituição, que é a pasta do Departamento de Graduação. Então, vou trabalhar com os cursos de graduação de uma forma sistêmica, junto à Pró-Reitoria de Ensino, né, a todos os nossos campi do Instituto Federal do Maranhão. E, assim, eu tenho uma experiência já desde a minha graduação com o uso de tecnologias para o ensino. Então, é algo que eu não só estudo, pesquiso, mas é algo que também eu gosto muito, né, de utilizar ferramentas tecnológicas para ensinar, para fazer formação, para fazer gestão, né, e a gente vai ver algumas funcionalidades do formulário eletrônico na gestão, e que a gente espera aqui que essa tarde, com os conhecimentos que a gente trouxer, possam contribuir aí com o aprendizado e ampliar os conhecimentos de vocês, tá? Então, vamos aqui. Só aproveitando aqui, professora Simone, desculpa cortar, aproveitando que a gente propôs aí a dinâmica, né?
tem gente do país inteiro, né, com a gente na tarde de hoje. Tem Que legal. professora da PUC, gente do IFMA Campus Itapecuru-Mirim, colega nossa aqui de trabalho, né, do IF Sertão, tem gente da Bahia, tem gente Planaltina, Brasília, tem gente de Pernambuco, Teresina, Piauí, Espírito Santo, de todo lugar. Que bacana. Muito Então, tá feliz, bem diverso, sejam tá bem todos muito diverso. bem-vindos, né? A gente quer aqui o Brasil inteiro representado nesse momento conosco e que os conhecimentos aqui, as experiências partilhadas possam fazer diferença no lugar onde vocês atuam, tá? Então, vamos aqui iniciar, pessoal. Essa aqui somos nós, né? Essa apresentação ela vai ficar disponível, como eu já falei. E o que é o formulário, o Google Formulários, né? Que é a ferramenta que nós vamos trabalhar aqui nesse mini curso. Essa aqui, numa telinha aqui ao lado, é uma representação da interface do Google Formulários, que é um dos aplicativos, tá? Do pacote Google for Education. Então, é uma das ferramentas que vocês vão encontrar nesse pacote e que permite a criação de questionários, né? Questionários, formulários, e esses formulários, eles podem ser configurados a partir das questões, né? A partir do tipo de questão. Então, essas questões, elas podem ser do tipo resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário. Então, esses são os recursos, os tipos de questões que nós podemos configurar no Google Formulário. A gente vai falar brevemente da aplicação de cada uma delas na parte prática, tá? Então, não se preocupem bem com cada uma delas nesse momento. E para que serve, pessoal? Para que serve um formulário eletrônico? Olha, o formulário eletrônico, ele serve o céu é o limite, a sua criatividade também. Então, dá para a gente gerenciar inscrição em eventos, né? De inscrição em eventos, pessoal, eu posso dizer até que dá para fazer, que as mamães que estão no mini curso conosco, dá para a gente fazer convite de aniversário. Eu tenho 3 filhas, então, assim, a gente faz o convite de aniversário no formulário, manda o link, a pessoa sabe da informação e ainda pode confirmar ou não a presença. E ali você tem uma planilha em que você vai gerenciar, né, quem é que vai poder participar do evento ou não, né, e aí fazer, inclusive, enviar um lembrete, aquele save date, né, para essas pessoas que se cadastraram no formulário. Então, assim, tem uma infinidade de funcionalidades que vocês podem utilizar com o formulário eletrônico. A criação de enquetes, a coleta de endereços de e-mail para enviar um boletim informativo para o estudante, né, para os pais, a criação de questionários, como avaliações, né, para dar feedback automático, entre outros. Aqui no Instituto Federal do Maranhão, também é muito comum nós utilizarmos o formulário eletrônico para fazer inscrição, né, no processo de seleção dos nossos editais. A gente trabalha aí com os programas de fomento, então nem sempre dá para a gente criar e configurar um sistema mesmo mais robusto na TI, utilizando ferramentas mais configuráveis. E o formulário eletrônico, as funcionalidades dele atendem muito bem a essa necessidade. Então, você consegue fazer inscrição, o usuário consegue enviar as documentações, né? Você consegue gerenciar isso em uma planilha, né? De uma forma muito simples, muito fácil. Você consegue também fazer, lá a gente faz também as inscrições para as bancas de aferição, né? Então, sim, dá para trabalhar com uma diversidade de situações com formulários eletrônicos. E a respeito da personalização do formulário, né? Então, é possível a gente configurar esse formulário, adicionar a logomarca da nossa instituição, né? Transformar aquilo em uma situação mais personalizável, a situação que a gente está idealizando, projetando para aquele momento. Tá? Então, a gente consegue adicionar temas, existem temas já prontos, que você pode só aplicar esses temas
um estilo, né? Dá para a gente incluir vídeo, dá para a gente incluir imagem, né? Então, tudo isso a gente vai ver aqui no minicurso, como é que a gente faz isso. E uma parte que ela é super funcional, né? Uma parte que ela é, assim, vamos dizer, uma mão na roda. É a parte do tratamento dos dados coletados. Se você faz um formulário, você quer automatizar processos. Um dos grandes objetivos é esse, principalmente agora em que a gente está vivenciando esse processo de ensino remoto, né, onde a gente não pode estar com os nossos estudantes para fazer uma aplicação de uma prova, né, para fazer uma enquete. Então, o formulário, ele traz para a gente possibilidades de fazer essas aplicações e os dados gerados, a gente poder tratar, né, e dar uma funcionalidade para aquele dado de acordo com os objetivos que nós traçamos. Então, isso é muito bom para quem trabalha com uma quantidade grande de dados, né? Porque a gente sabe que gerenciar relatórios, né? Quando esses dados eles são muito volumosos, dá muito trabalho. Então, uma das grandes facilidades do Google Formulário é que ele já nos dá tudo prontinho, pessoal. Até os gráficos, né? Se você quer fazer uma pesquisa, quem está aqui, quem é estudante da graduação, da pós-graduação, quer fazer uma coleta de dados, antigamente a gente tinha que, além de fazer aquela tabulação dos dados todas manuais, a gente ainda tinha que, né, gerar aqueles gráficos, né, as tabelas e tudo. Hoje o Google Formulário, né, por meio aí do Google Sheets, que é o Google Planilhas, dá para a gente esses dados já todos tratados, só para a gente manipular. Realmente uma mão na roda. A gente também vai fazer essa abordagem daqui a pouquinho na parte prática. Tá? Então, também nos dá uma possibilidade de fazer um trabalho colaborativo. Ou seja, eu posso estar aqui em São Luís, o meu colega aqui de minicurso, o professor Fernando, está na cidade de Imperatriz, que fica no sudoeste maranhense, e a gente pode construir um mesmo formulário, trabalharmos juntos de forma colaborativa. Então, você consegue adicionar colegas para ajudar você na construção do formulário, né? E essa quantidade de pessoas que podem se envolver nessa equipe de trabalho, né, é bem grande. Você tem uma oportunidade de acrescentar várias pessoas. E o legal, né, de tudo isso é que você pode trabalhar ali de uma forma síncrona. Então, no momento em que eu tenho aqui um formulário compartilhado, eu estou fazendo aqui a alteração e o Fernando está fazendo a alteração de lá, isso já está sincronizado, tá? Já está sendo tudo automatizado em tempo real. Então, é um trabalho que diminui muito, né, a distância que nós precisamos obedecer fisicamente nesse momento de pandemia. Pessoal, e aqui a gente trouxe algumas situações exemplificando situações do dia a dia do professor. Antes da gente entrar na parte prática, nós trouxemos para quem ainda não trabalha com o formulário ou para quem já trabalha, algumas situações que nós coletamos da nossa prática de formação. Então, são situações reais, de situações de professores que aplicaram com seus estudantes e nós coletamos aqui para trazer para o nosso minicurso, tá? Então, observem bem essas situações, que eu acho que vai ajudar um pouco quando a gente pensar na construção de formulários para as situações reais do contexto escolar, tá? Então, essa pergunta aqui, ó, que a gente está em tela, é uma pergunta do tipo lista suspensa. O que é a lista suspensa? Eu tenho um enunciado, calcule a massa, a fórmula do cloreto de sódio. E aparece uma caixinha, né, com uma setinha para baixo. Quando o estudante clica nessa setinha, aparece o menu suspensa. Por isso que o nome é lista suspensa. Aí aparecem os itens para ele selecionar. Então, observem bem. Na lista suspensa, o estudante ele vai poder marcar apenas uma alternativa, tá? A gente precisa conhecer
que a funcionalidade da lista suspensa é oferecer um menu ao usuário em que ele terá uma só opção para selecionar. Esse é o princípio da lista suspensa. Ok, eu vou passar aqui o slide para essa outra situação, que é múltipla escolha. O que é múltipla escolha, pessoal? É aquilo que a gente usa muito nas nossas provas objetivas. Eu tenho um enunciado, acesso à internet por quais ferramentas tecnológicas, né? E eu tenho alguns itens, né, disponíveis para esse usuário e ele vai ter uma única resposta correta. Então, essa é a estrutura de múltipla escolha. E qual seria a diferença de eu utilizar múltipla escolha, o recurso múltipla escolha, ou o recurso lista suspensa, se a funcionalidade é a mesma? É uma lista de itens onde eu tenho uma única alternativa correta. Bom, nós fomos atrás, estudamos para vocês, para trazer aqui no minicurso, que esse recurso lista suspensa, ele foi idealizado pela empresa Google quando você for criar um tipo de pergunta em que a quantidade de elementos é extensa. E o conceito de extenso é você quem vai definir, tá? Não tem lá dito, a partir de 10 elementos você usa a lista suspensa. Não, é de acordo com o seu critério de extensão. Então, eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês, ó, de quando a gente poderia utilizar a lista suspensa. Aqui no Instituto Federal do Maranhão, nós temos 29 campi. Se eu fosse colocar qual o seu campus de origem, e aí eu ia colocar lá 29 itens. Se o usuário vai fazer o preenchimento de um formulário desse, utilizando um dispositivo móvel, ele vai ter que passar vários itens até chegar no final, né? No item que ele quer para selecionar, correto? Então, pessoal, lista suspensa quando você tem uma quantidade mais extensa de dados para selecionar. E múltipla escolha, aquela quantidade de dados menor que você pode apresentar para o usuário em tela e ele visualizar e marcar uma opção, tá bom? Então, nesse recurso, nessa situação aqui do nosso exemplo, não é recomendável, com 3 elementos, a gente utilizar a lista suspensa, de acordo com esse princípio, tá? Não é que não possa ser utilizado, não é algo recomendável, né? Não é algo com que esse recurso foi criado. Lista suspensa, quando a gente tem uma quantidade mais extensiva de itens. Múltipla escolha, quando eu tenho uma quantidade, né, que eu possa visualizar esses elementos e marcar uma das opções. E aí eu pergunto para vocês, nessa pergunta que a gente está com ela aqui em tela, né, a intencionalidade do professor foi perguntar para aqueles usuários por quais ferramentas tecnológicas essas pessoas utilizariam a internet. E aí ele deu 4 opções. Então, se eu espero que o meu estudante, né, responda e tenha mais de uma alternativa, gente, essa não é o recurso adequado para esse tipo de pergunta, tá? Eu não posso pedir que o estudante me diga por quais ferramentas tecnológicas ele acessa a internet em um recurso utilizando múltipla escolha. Porque o estudante só vai poder marcar uma opção, tá? Então, vamos ficar atentos à funcionalidade, aquele recurso se propõe, como você pode elaborar os seus enunciados para uma questão avaliativa, né, para uma coleta de dados a partir desses recursos, tá? Do tipo de pergunta. E aqui a gente traz um outro exemplo, que é o de grade de múltipla escolha. Quando eu falo de múltipla escolha, eu lembro logo da ferramenta que a gente acabou de falar. Múltipla escolha, enunciado, alternativas, que vão aparecer em tela, apenas uma opção correta, certo? Então, se eu tenho grade de múltipla escolha, eu tenho uma situação de relação entre linhas,
né? Linhas e colunas, ok? Então, aqui eu tenho um enunciado em que o professor falou assim: relacione a coluna da direita com a da esquerda, associando a massa molar com cada um dos compostos listados. Gente, um tipo de enunciado dessa forma pode trazer uma confusão para o estudante, tá? Se vocês olharem para essa imagem, né, aqui, me digam aonde é que está a coluna da direita e aonde é que está a coluna da esquerda, né? Eu tenho uma relação de itens e eu tenho várias colunas, né, que representa aí a massa molar. Então, para facilitar para o estudante uma compreensão em sua plenitude de uma situação como essa, o que seria recomendável? Que, por exemplo, o professor pudesse, existem várias formas de reorganizar essa questão, né? Ele poderia enumerar os elementos, né, que serão associados à massa molar, enumerar de 1 a 4, por exemplo. 1, etanol. 2, água. E assim vai, tá? Então, eu tenho os elementos enumerados e eu tenho as colunas com as massas molares, né? Então, ali eu poderia dizer, nos elementos representados de 1 a 4, faça associação com a massa molar, né, nas colunas de tanto a tanto. Tá? Então, a gente precisaria reorganizar esse enunciado para que não causasse ou não induzisse esse estudante ao erro ou uma confusão de interpretação, ok? Então, aqui a gente tem uma outra situação para compartilhar, que é a grade de múltipla escolha ainda, né? Olha só, o professor perguntou assim: qual a sua opinião sobre o uso dos seguintes recursos, ferramentas, em sala de aula? Aí eu tenho o recurso ferramenta, lista de exercício. Aí quais são as opções? Não gosto, gosto, gosto muito, é indiferente. Tá? Só que o professor, ele teve um pequeno equívoco, ou um equívoco que acabou complicando muito a situação, é onde ele colocou: você pode marcar mais de uma resposta por linha. Mas a gente sabe, vocês todos que estão aqui no minicurso conosco, que a ferramenta, o tipo de questão, grade de múltipla escolha, só nos dá a alternativa de marcar uma vez, né? Então, se eu tenho lá lista de exercícios, que é um item da linha, eu só vou poder marcar esse elemento uma vez em uma coluna, né, dessa linha. Tá? Ele não vai me dar uma alternativa diferente disso. A ferramenta não permite. Tá? Então, ele se equivocou aqui no finalzinho dessa questão com esse tipo de instrução. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. E aqui eu tenho uma situação contrária, pessoal. Eu já estou aqui fazendo uma abordagem de um outro tipo de questão, que é caixa de seleção, tá? Então, caixa de seleção, eu tenho as caixinhas, que eu vou poder fazer o checklist, marcar, né? E eu vou poder marcar mais de uma alternativa, tá? Ele vai me permitir fazer um checklist de itens, né? Marcar mais de uma alternativa. Então, olha só o problema desse enunciado, dessa pergunta. Foi uma situação em um curso de alimentos, né? O professor colocou assim: tendo por base o conceito universal de panificação, classifica os pães abaixo. De acordo com esse conceito, pessoal, da panificação, que é um conceito universal, cada pão ele pode ser classificado, ter uma apenas classificação. Então, o pão francês, ele só pode ser uma dessas opções, né? O pão de hambúrguer, ele só pode ser uma dessas classificações. Então, ele não poderia ter feito essa questão, né, utilizando esse tipo
de recurso, de caixa de seleção, tá? Então, uma questão aqui para a gente observar. E aqui eu trouxe uma outra, né, para compartilhar com vocês, que é o tipo de pergunta envio de artigo. Então, vocês já devem ter, se alguém já teve a oportunidade de fazer um envio de um arquivo no formulário, a gente vai entender um pouquinho de uma aplicação disso em uma situação do contexto do dia a dia escolar. O professor elaborou o seguinte enunciado: apresente aqui um artigo científico que aborde a definição de quantidade de matéria. Sugere-se a revista Química Nova na Escola. Pessoal, vocês podem olhar essa pergunta e dizer assim, nossa, isso aí o professor não quer ter trabalho, né? Fazer uma pergunta desse tipo e contabilizar como uma avaliação. Eu confesso para vocês que quando eu olhei essa questão, me chamou muita atenção, né? Eu parei nela, avancei, depois eu voltei nela de novo, e aí eu comecei a avaliar esse tipo de questão, né, para compartilhar aqui com vocês. E eu cheguei à seguinte conclusão: essa é um tipo de questão que eu digo assim, todos os professores deveriam fazer um tipo de questão desse. É uma questão fantástica, porque acaba desenvolvendo diversas habilidades e dando também para o aluno, principalmente nesse momento inicial, né, que ele também está se ambientando a esse modelo de ensino remoto, a essas ferramentas. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente era estudante, lá em 1000 alguma coisa, né? Ou 2000 e alguma coisa, não sei. O professor dizia assim, olha, pessoal, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa lá na biblioteca, né? Quem nunca? Né? O professor mandou fazer uma pesquisa na biblioteca e deu lá a instrução toda e a gente saiu lá, né? Se tacou, era mais quem corria para a biblioteca para pegar aquele livro, porque a quantidade de livro também era limitada, né? E aí lá a gente ia, copiava no caderno, levava a pesquisa para o professor. Hoje, se você disser assim, olha, pessoal, eu quero que vocês façam aí na internet uma pesquisa sobre quantidade de matéria, lá da disciplina de Química. A gente sabe que a internet, ela traz uma infinidade de possibilidades de conexões. Então, se você jogar, por exemplo, a palavra quantidade de matéria no Google, você vai ter aí milhares ou muitas e muitas e muitas páginas de pesquisa. Para você fazer uma filtragem, né, e descobrir dali o que realmente vai interessar, já é um desafio. O professor, nessa questão, ele delimitou esse espaço. Ele disse de onde é que ele queria que os alunos fizessem essa pesquisa. Em qual ambiente? Revista Química Nova na Escola. Ele deve ter partido do princípio que é um ambiente seguro, é um ambiente que traz publicações, né, referendadas dentro de um conceito científico e deve aí ter um qualis, né, de acordo aí com a classificação da CAPES, para esses materiais que vão estar veiculados nesse portal, né, dessa revista Química Nova na Escola. Então, observem que essa delimitação do espaço para pesquisa é um aspecto muito importante para a gente fazer quando a gente for elaborar um enunciado, né? E aí, olha, eu fiquei observando ainda mais a questão, né, pensando no lado do aluno. Então, ele foi lá, acessou esse portal, localizou dentro desse portal algum dispositivo de busca, ou então foi abrindo seção por seção, né, para ver onde é que estavam lá os artigos publicados, fez uma coleta, uma seleção de artigos, né, vamos supor, dali ele pegou 3 artigos, né, e aí ele precisou usar alguma estratégia para saber se aquele artigo tinha a definição de quantidade de matéria, então ele teve que ou ler o resumo, né, ou ir lá dar um Ctrl F para pesquisar naquele artigo se tinha esse conceito, e assim ele foi. Aí ele pegou esse artigo, atendeu a necessidade, foi lá no Google Formulário que o professor tinha passado e fez o envio do arquivo. Adicionou o arquivo e enviou naquele enunciado. Olhem quantas habilidades legais foram trabalhadas até aí, né? E aí vocês, tranquilo, o professor, o aluno pode pegar qualquer coisa ali, jogou lá e tá valendo, né? Não, o professor fez mais. Olha só a outra questão. E aí ele utilizou o recurso parágrafo, tá?
Então, baseado no arquivo que você pesquisou e anexou acima, apresente a definição de quantidade de matéria. Então, ele vai lá ter que escrever no conceito dele, né, na percepção, na compreensão dele, o que ele entende, então, por quantidade de matéria, e registrar ali para o professor. Né? Então, assim, achei fantástico compartilhar isso aqui com vocês. A única observação, pessoal, que eu queria fazer aqui, destacar, é o que o professor colocou nesse enunciado, baseado no artigo que você pesquisou e anexou acima. Tá? Queria fazer uma observação a respeito disso. No Google Formulário, existe uma funcionalidade em que você pode, se você vai fazer uma avaliação, um teste, né? Você pode embaralhar essa ordem das questões. Tá? Então, se você tem um questionário com 10 perguntas, para você, João, vai aparecer as 10 questões em uma ordem, e para Maria vai aparecer em uma outra ordem. Então, se você usar no enunciado uma informação assim de localização acima ou abaixo, e você utilizar esse recurso de configurar alterando, né, a ordem das perguntas, é algo que vai dar um problema para o estudante, tá? Então, a gente precisa ter muita atenção em relação a esse aspecto e na configuração do formulário que a gente vai elaborar. E aí, qual é a dica que eu deixo aqui para vocês? Tá? É que vocês façam realmente a referência à pergunta e não à localização da pergunta, porque sempre vai ser interessante embaralhar a pergunta. Ainda não vi um professor que não utilize essa configuração, porque não quer que as alternativas sejam iguais para os alunos, né? Quando o objetivo dele é avaliar, não quer que haja troca. E há muita troca, né, e pelo grupo do WhatsApp, entre os estudantes quando eles estão fazendo as avaliações. Então, a orientação é que vocês não usem essas tags de localização. Alguém queria falar? Sou eu, Fernando. Oi, Fernando. Voltando aí para o slide relacionado à grade de caixa de seleção, a Irlana perguntou, e qual seria o tipo adequado para a questão da panificação? Que aí é grade, né? Tem um exemplo da grade e tem um exemplo anterior, que é, se eu não me engano aqui o nome, grade múltipla escolha. Um é com as caixas e outro é com a grade, né? Ou os dois estão com a grade, caixa, isso, e outro é de múltipla escolha. Qual é o nome da participante? Irlana. A Irlana, para esse tipo de pergunta aqui que o professor fez, utilizando grade de seleção, o ideal era ele ter usado a grade múltipla escolha. Porque aí ele poderia colocar aqui, onde tem lista de exercício, vídeo, ele poderia ter colocado pão francês, pão de hambúrguer, tal. E aqui ele colocaria o conceito universal de cada um. E aí, quando o aluno fosse marcar, ele marcaria pão francês, só tem uma classificação, então ele vai marcar só uma alternativa. Não induziria o aluno ao erro, né, de marcar mais de uma opção aqui, na classificação, tá? Então, vamos aqui a uma outra situação que também pode ser configurado no formulário eletrônico, que é a adição de vídeo, gente. É muito interessante que vocês possam elaborar as questões avaliativas, né, os instrumentos avaliativos, e utilizem, explorem esses recursos, né? Aqui vocês têm um exemplo de uma pergunta sobre ergonomia para home office, né? Então, assista o vídeo sobre dicas de ergonomia para home office e responda, na posição sentada, qual a postura ideal para a saúde da coluna? Eu convido vocês todos a sentarem corretamente, tá? Nesse momento, a gente vai passar aqui 2 horas conectados. Não sei se vai ser possível, a gente vai dar um intervalo mesmo para a gente levantar, esticar um pouquinho a costa. Então, o vídeo aqui que a professora selecionou, ele traz, assim, uma síntese rapidinho e traz informações novas, né? Então, isso é bem legal para promover essa ampliação do conhecimento, tá? Então, explorar esses recursos aí é fantástico nesse processo de avaliação também. O que esperar de uma resposta como essa que está em tela, pessoal? Isso aí é uma resposta do tipo resposta curta, tá? Então, foi perguntado assim, ó, estás matriculado em qual semestre? O estudante, ele vai poder responder primeiro, ou então ele vai colocar ou então ele vai colocar 2020/1, né? Tem uma infinidade de situações em que
o estudante vai poder responder, porque ele está livre. Essa pergunta do tipo parágrafo, o estudante pode colocar o que ele quiser, tá? Então, se o meu objetivo é tabular esse dado, essas respostas, né, de uma forma mais otimizada possível, o que seria ideal para uma situação como essa? Seria a gente perguntar em qual semestre e dar as opções, né? Se na tua instituição o estudante pode estar matriculado em mais de um semestre, porque ele faz mais de um curso, né? Você coloca caixa de seleção. Se ele está matriculado em apenas um semestre, você vai colocar múltipla escolha, tá? Mas se você colocar todos os itens possíveis em uma situação, em um menu de itens, vai facilitar para você tabular essas respostas, tá? Se você deixar livre para o aluno, depois você vai ter que criar uma metodologia para tabular, se for mil respostas, né? E você precisa saber em qual semestre que ele está matriculado. Aí você vai criar um outro instrumento, né? Converter aquela resposta do estudante para um outro instrumento que você possa utilizar como padrão. Então, é mais fácil a gente parar um pouquinho, planejar bons enunciados e pensar no que o o usuário vai responder, porque esse trabalho inicial vai me poupar o dobro, o triplo do trabalho de tempo, né, na hora de tabular o dado. E aqui é uma outra sugestão, dica que a gente trouxe para vocês, que é sobre o enunciado. Se você vai fazer uma avaliação ou qualquer outro instrumento, vai usar o formulário eletrônico para fazer um processo seletivo, que seja, é importante você trazer lá no cabeçalho do formulário todas as informações possíveis, né, para aquele usuário. Então, se é uma prova, né, você configurou o tempo, informe o tempo. É só uma tentativa que o estudante vai ter para responder, então informa isso, né? Vai ter mais de uma tentativa. O formulário tem quantas questões? Está dividido em seções? É como você organizou aqui. Então, deixa ali na parte da descrição do cabeçalho as informações essenciais e necessárias para esse estudante se situar. Então, isso vai ser bem legal para o processo como um todo. Vai evitar também que o estudante fique te perguntando um monte de coisa toda hora, tá? Então, isso aqui é uma dica legal. Aqui, pessoal, é uma outra situação, né? Um professor de matemática, ele fez uma pergunta, né, de uma situação problema, em que tinha uma loja, né, foi montada por 2 sócios e eles entraram com capitais de investimento no início do negócio, cada um com um valor. E aí teve um mês, a loja teve um lucro, e esse lucro foi de R$ 9.200. Então, eles querem saber quanto é que cabe desse lucro a cada um, né, proporcionalmente. E aí o professor elaborou essa pergunta do tipo parágrafo. Então, o que o professor espera? Que ele diga qual é o valor, né, que cada um dos sócios obteve. E aí, aquela mesma situação anterior. Se você deu a alternativa para ele colocar em uma resposta longa um parágrafo, né, ou uma resposta curta, o estudante vai poder preencher esse dado da forma que ele quiser, por extenso, em numeral, de uma infinidade de formas. Então, qual é a dica aqui? É você também dar as alternativas. Se vai ter só uma resposta correta, múltipla escolha. Coloca lá um rol de 5 alternativas com uma resposta correta. E aí vocês podem dizer assim, não, Simone, o professor, ele pode ter feito isso justamente para o aluno não colar. Né? Se ele der as alternativas, não colar não chutar. Se ele der as alternativas e tiver uma só correta, o aluno pode acertar aquela pergunta só com chute. Né? Então, o objetivo realmente era que o aluno colocasse. Eu vou dizer assim, vai dar mais trabalho para você. Existe uma alternativa, né, para que você possa, vamos dizer assim, burlar essa situação. Você pode colocar as alternativas, vai otimizar para você, professor, na hora da correção. E aí, olha só que bacana. Você pode complementar pedindo para o estudante postar uma foto
com a memória de cálculo daquela pergunta. E aí ele envia, né, em uma questão do tipo envio de arquivo, tá? Então, isso aqui é uma dica bem bacana para você também saber, né, que o aluno não vai chegar naquela resposta do nada, né? Não veio um extraterrestre e colocou na cabeça dele aquilo. A gente ouvia muitos professores falando isso, né? Não vai acontecer isso. Então, ele tem que fazer um esboço, né, do caminho de como ele chegou naquela resposta. Então, ele fez um caderninho, tirou uma foto, mandou via envio de arquivo 1, tá bom? Pessoal, então, chega de apresentações, vamos para a prática, né? Queria, então, aqui encerrar a apresentação. Antes disso, eu vou deixar aqui um pouco do que vai ser essa abordagem da seguinte, né? Nós vamos falar da criação de questionários, das configurações de testes autocorrigíveis, vamos falar de configuração de feedback, vamos falar de elaboração de questões, manipulação de dados coletados e automatização do tratamento de dados, tá bom? São esses 6 itens que a gente vai passar agora para a parte prática, que eu vou passar a palavra para o professor Fernando, e eu vou deixar também aqui os nossos agradecimentos por essa primeira parte da apresentação, com os nossos contatos, como eu falei, né, a gente vai estar prestando essa assessoria a vocês aí no pós-curso, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente puder ajudar, a gente vai ser para a gente uma grande satisfação, tá? Então, vou interromper aqui a minha apresentação e vou me colocar à disposição se nós tivermos aqui alguma dúvida por enquanto. Tá, vamos lá. Professora Simone, tiveram algumas questões aqui, como, por exemplo, a Débora perguntou sobre a grade de seleção, né? Como que a gente faz para colocar mais de uma coluna? Isso aí eu acabei respondendo para ela, que a gente vai mostrar na prática, né? A gente pode ver como funciona. O João Clécio perguntou que hora será disponibilizado o formulário de presença. Eu falei que no decorrer da apresentação, né, a gente vai em algum momento aí disponibilizar o formulário de presença. E a Irlana fez outra pergunta. Quer dizer que podemos estipular o tempo e a quantidade de tentativas do aluno? Como? As perguntas podem ser respondidas após a fala da professora. Ah, tá, isso aqui foi um comentário. As perguntas podem ser respondidas após a fala da professora. Aí tem essa pergunta aí que ficou sem resposta ainda, que foi agora já no finzinho. Pode repetir, professor Fernando, por gentileza? Quer dizer que podemos estipular o tempo e a quantidade de tentativas do aluno? Como? Sim, existem, a quem fez essa pergunta, algumas extensões do Google, tá? Que você consegue configurar, instalar, né, para esse tipo de funcionalidade. Por exemplo, você quer que a prova dure 60 minutos, e aí você já sabe que horas que essa avaliação vai ser aplicada. Então, você instala uma aplicação. Não vai dar tempo, claro, da gente mostrar isso aqui hoje, né? A gente não programou essa parte, é uma parte assim um pouco mais, que envolve um pouco mais de complexidade de recursos, né? Mas existe sim, se você colocar no YouTube, você consegue ver alguns tutoriais que dão essas orientações em relação à configuração do tempo, tá? No formulário, no Google Formulários. Eu coloquei aí, eu vi depois que a Irlana colocou, para a gente colocar os contatos, pessoal, novamente, eu coloquei no chat, tá? Então, fica disponível aí para vocês os nossos contatos para se precisarem posteriormente. Mais alguma questão, Fernando? Não, tem não. Pronto, então vamos seguir para a segunda parte, porque é prática, né? Então, prática tem muita coisa. Sim, eu acho que todo mundo também quer estar agora ansioso para ver essa segunda parte. Então, vou deixar com você. Obrigado, professora Simone. Desculpa aí por interromper, está um pouco fora de sincronia aqui. Mas eu aproveito e pergunto logo, como é que está a qualidade do meu áudio? Que eu estou utilizando um microfone diferente do tradicional, tá ok o áudio? Tá tranquilo. Perfeito, então. Só para concluir, ainda sobre a pergunta da Irlana, que foi falando sobre a quantidade de tentativas, dentro do próprio Google Formulários tem uma opção lá, só que ela é bem, como é que eu posso dizer, simples, né? Ela só deixa você permitir uma resposta ou mais, né? No caso, ficariam gravadas todas as tentativas dentro de um mesmo cadastro, por exemplo, dentro de um mesmo e-mail. Mas não é a mesma coisa que, por exemplo, que eu acredito que você esteja querendo com estipular o tempo e a quantidade de tentativas do aluno, algo que é feito, por exemplo, com facilidade no Moodle, por exemplo, por padrão, né?
Acho que deva ser algo nesse sentido. Aí, para esse caso, teria que utilizar realmente uma extensão. Tá bom? Então, sendo assim, eu peço licença, professora Simone, e a todos, para eu compartilhar a minha tela aqui, tá? Só um instante. Pronto. Se tudo der certo, agora está aparecendo aí para vocês uma tela com a página inicial do Google. Tá, pessoal? Está aparecendo sim. Perfeito, então. Então, vamos lá. Agora a gente vai iniciar a nossa parte prática. Eu vou me apresentar novamente e bem rápido aqui, né, para a gente poder focar mesmo na parte prática do Google Formulários. Meu nome é Fernando Chagas, tá? Sou professor do IFMA, como eu já falei, e a minha formação é em Ciência da Computação, né, graduação e mestrado. Estive à frente da Diretoria de Desenvolvimento Educacional do Campus Carolina, né? Inclusive, já faço convite para todos vocês, né? Aproveitar aqui e fazer um merchan para o Brasil inteiro. Fica na Chapada das Mesas, no Maranhão, um lugar muito belo, mais de 90 quedas d'água. Tem locais muito conhecidos, vocês podem dar uma olhada aí depois, como Pedra Caída, Cachoeiras do Itapecuru, famoso Poço Azul também, Canto Azul. Então, já faço o convite para vocês virem conhecer a nossa terra, tá bom? Dito isso, vamos para a parte prática. Deixa eu só fazer um ajuste aqui da localização da câmera, para ficar mais fácil. Para caso seja possível olhar aqui com vocês, olhar para vocês e também conseguir olhar a minha tela de trabalho aqui, poder olhar os dois. Pronto. Já está convidado, Irlana. Seja muito bem-vinda aqui. Quando vier, vem a Carolina. Dito isso, pessoal, o primeiro ponto, para quem não teve nenhuma experiência com o Google Formulários, eu queria pedir para vocês apontarem aí do chat. Falar para quem não teve nenhuma experiência com o Google Formulários, só para poder ter uma noção, mais ou menos, aí de quem nunca trabalhou de maneira nenhuma com o Google Formulários. Se você não teve nenhuma experiência, conta aí para mim, só para ter uma noção, se dá pelo menos umas 10 pessoas, se você já fez algum formulário, quem é que tem... E aí, quem tem pouca experiência, coloca pouca, quem tem bastante experiência, coloca o avançado, coloca aí, pouco, nunca tive e avançado, só para a gente poder ter uma noção. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, assim, tá bem diversificado, né? Tem gente que tem o básico, tem gente que tem nenhuma experiência, tem gente que sempre utiliza, alguns intermediários, tem gente que já fez com outras pessoas, né? Vai fazer sozinha pela primeira vez, é bem tranquilo, exatamente, a Ana Isadora colocou, de boas, realmente é de boas. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? Óbvio, a gente vai respeitar as restrições aí de cada um e vamos tentar fazer um meio termo. A gente vai apresentar os recursos, de maneira, não tentar demorar muito em cada um dos recursos, mas também deixar o suficiente para que a gente consiga ali alcançar quem está começando agora, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui a nossa página inicial do Google, para a gente ir desde o início. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto, pessoal, é você entender como acessar o Google Formulários. Então, quem está zerado, é muito simples, basta você ir lá no Google, por exemplo, digitar formulário, né? Ou então formulários Google, e aí você vai ter aqui, né, dentro das respostas do Google, você tem o ícone aqui para formulários Google. Então, você pode clicar nele. É uma das alternativas, tá? Tem várias formas de acessar. Você vai clicar nele, vocês vão ver que tem umas apresentações, né, falando sobre outras aplicações no contexto do Google for Education, né, do Google Apps, que tem Google Documentos, Google Planilhas, Google Apresentações, e por aí vai. No nosso caso em especial, a gente vai trabalhar com o Google Formulários. Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai clicar aqui e ir para o Google Formulários. Essa é uma das maneiras. No caso, para que você trabalhe com o Google Formulários, né, que você consiga criar, né, e salvar esses formulários, já automaticamente, vocês vão ver que é isso que acontece, vocês têm que ter uma conta, né? Uma conta Google. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer o login aqui na minha conta, salvo aqui os meus dados. E aí eu já estou vendo aqui até alguns comentários. Ó. Tem gente que fala, sempre utilizo, já utilizo, tem conhecimento intermediário, tem outros que já têm conhecimento avançado.
Teve um aí que comentou, foi o Anderson. O Anderson comentou, é bastante tranquilo, bem intuitivo. Eu acredito que esse seja o ponto central, né, da utilização do Google Formulários, que é justamente isso, que é muito intuitivo, e é o que a gente vai mostrar para vocês. Principalmente desmistificar para quem não tem experiência nenhuma. Então, vocês vão ver que realmente é como o Anderson falou, o Anderson Maciel. É bem intuitivo cada um dos passos aqui para utilizar a ferramenta. Então, o que a gente vai fazer? Então, o que eu fiz aí para vocês verem foi um acesso, fui lá no Google, digitei Google Formulários, e aí vocês vão clicar e acessar. Muito tranquilo até aí. Só para efeito de esclarecimento, talvez eu não consiga responder todas as perguntas no mesmo momento, até para não travar muito a apresentação, já que a gente está aqui num mini curso que é quase que uma via só, mas a gente está com recurso de gravação e disponibilização para vocês, então vai ficar meio com uma espécie de tutorial, vou trabalhando aqui, vocês podem fazer umas perguntas, se der para já de bate-pronto eu responder e encaixar no que a gente está trabalhando bem, senão a gente faz uns minutinhos de resposta de perguntas aí, de tira dúvidas aí no final, tá bom? Então essa é uma das maneiras, você vai lá no Google, digita Google formulários ou formulários, ele vai apresentar ali, você vai procurar o link que fala do Google. Às vezes, você pode digitar aqui, formulários, e apareceu outro aqui, ó, Workspace, faça um teste grátis, você vai no link aqui, google.com, tá? Então, tem esse primeiro ponto. Uma outra maneira de você acessar é clicando nesse botãozinho aqui, ó, dá até um zoom, que é como se fosse uma espécie, né, de grade, que são seus Google Apps. Então, você vai clicar nele, e vai procurar o aplicativo do Formulários. Ó. No meu caso aqui, eu rolei a barra até encontrar aqui Formulários. É bem tranquilo. Vai mostrar aqui para mim a tela do Google Formulários. Naquele outro caso ali, que eu tinha mostrado para vocês, eu já estava no formulário em branco, que eu tinha acabado de criar. Dessa vez agora, a gente vai para uma tela do Google Formulários, né? A tela inicial. E a gente vai criar um novo a partir daqui. Então, o que a gente pode fazer? Você pode iniciar um novo formulário, como está escrito aqui, e aí você pode tanto criar um em branco ou partir de um modelo, tá? Nesse nosso caso aqui, como a gente vai conhecer os recursos, a gente vai começar um novo formulário em branco. Então, tá aqui. Vou clicar aqui no em branco, e aí a gente tem um novo formulário. Essa é a interface do Google Formulários para a criação de formulários. Então, o que a gente tem aqui na visão geral da tela? A gente tem aqui logo ao centro, né? Um título com a descrição do formulário e aí as perguntas. Aqui já vem criado uma pergunta por padrão e aí de acordo com que você vai clicando nesse botão aqui no maisinho, né? No botão de adicionar pergunta, ele vai incluindo mais e mais perguntas ao seu formulário, tá bom? Além disso, tem outros botões aqui no canto superior direito, como o botão de personalizar tema, visualizar como está o seu formulário na visão do estudante, né, da pessoa que vai responder esse seu formulário, e também um botão de configurações, que a gente vai também dar uma passada por ele. Além disso, tem um botão de enviar, né? E ainda aqui no centro, na parte superior, tem tanto a parte de perguntas, que é a criação das perguntas, quanto ali uma sumarização das respostas, que eu vou mostrar para vocês ali depois que a gente fizer o nosso primeiro formulário prático, tá bom? Então, dito isso, eu vou pegar aqui algumas questões que eu já tinha deixado, né, preparado para vocês, né, para que a gente também não passe muito tempo fazendo a parte de digitação. E eu vou copiando e colando. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper sem problema nenhum. Eu costumo, por praxe, já deixar, assim, como eu gosto muito da parte visual, eu costumo deixar por parte logo o tema personalizado, né? Então, assim, eu não gosto desse tema padrão roxinho. Então, o que eu faço? Vou aqui nessa paleta de cores, clico em personalizar tema. E ele tem algumas opções aqui para você fazer. Primeiro, personalização de cabeçalho. Então, o que você pode fazer? Você pode adicionar uma imagem para o seu cabeçalho. Então, vou clicar aqui em escolher imagem. E você pode escolher um dos temas que já existem, né? Já tem vários temas aqui, por exemplo, trabalho escola, ilustração, se for aniversário, tem vários tipos de temas aqui. Ou se você pode, por exemplo, ter um tema padrão, né? Então, vou fazer o upload aqui de um tema que a gente já tem. Então, estou clicando aqui, ó, no segundo botãozinho, que é fazer o upload. Vou clicar em procurar o arquivo, só para ir um pouquinho mais devagar, tá? Para quem tem um pouco menos de experiência. E eu vou escolher aqui uma imagem.
Vai abrir ali, vai escolher uma imagem do meu computador. Ele mostrou para mim aqui, essa imagem. Vou clicar em concluído. Além disso, ó, não quero a imagem inteira. Você pode personalizar, tá bom? Vou escolher a imagem que eu quero, clico em concluído. Vou aguardar um pouco, né? Depois que a imagem é enviada, notem que ele já adiciona ali como cabeçalho da nossa apresentação. Para além disso, né, como o Google já faz automaticamente, ele já aplica uma cor baseada nas cores ali daquela imagem, uma cor de tema baseado na imagem que você submeteu. No caso aqui, como é verde, coloquei um tema do Instituto Federal do Maranhão, né, que a gente criou, ele já colocou ali com sugestões com tons de verde. Não quer dizer que você seja obrigado, talvez você queira colocar um amarelo, um vermelho, aí fica a escolha, né, de quem está criando o formulário ou a avaliação. Para além disso, você também pode alterar o estilo da fonte. Eu, por padrão, prefiro utilizar o estilo básico. Além disso, tem outros aqui, decorativo, né? Fica uma letra cursiva, formal, também gosto desse tema, e o divertido. Mas, dentre eles, eu acredito que, para avaliações e etc., o tema básico seja a melhor escolha. Tem umas perguntas aqui, rapidinho. A Irlanda perguntou no final, se for possível mostrar um pouco de gamificação, ficaria agradecida. Se possível, tranquilo. A Jaine falou, boa tarde, a lista de frequência, por favor, pois já estamos em 1 hora de aula e às vezes dá problema. A internet está instável para que eu não perca. Por favor. Então, beleza. Prosseguindo aqui, aí fica a cargo da professora Simone. Assim que ela tiver a possibilidade, ela vai enviar aí para vocês. E se der para a gente trabalhar alguma coisa de gamificação até o final, a gente trabalha, né? Mas se não, a gente se coloca à disposição, como a professora Simone já deixou aí o nosso contato, para que a gente possa fazer essa espécie aí de trabalho pós minicurso. Então, tudo bem, a gente está aqui no nosso formulário, adicionei um tema, né? Cliquei aqui na paletinha de cores, né? Que é o botão de personalização de tema, adicionei um cabeçalho, ele já me sugeriu ali as cores do tema, também me sugeriu cores do plano de fundo, eu posso alterar aqui, eu quero um verdinho um pouquinho mais escuro. E aí também posso alterar o estilo da fonte. Então dá para fazer uma personalização básica ali. A partir daí, a gente pode fazer algumas configurações básicas, né? Que é, por exemplo, adicionar um título ao formulário. Então, vou adicionar aqui avaliação 01 e vou adicionar um texto aqui com algumas instruções, né? Então, posso adicionar aqui. Lembre-se que quando esse arquivo for criado, ele vai ser criado como formulário sem título. Observem que eu vou clicar aqui, ó, no nome formulário sem título, e ele, por padrão, se você já tiver alterado o título do formulário aqui embaixo, ó, ele vai alterar e vai colocar o mesmo título. No caso aqui, digamos que eu queira avaliação 01 mesmo, ou você pode colocar aqui, sei lá, avaliação 01, biologia. Eu quero alterar, que é o nome do arquivo que vai ficar guardado ali no seu Google Drive, tá bom? E aí, lembrando que ele deixa aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, assim, há a sincronia o tempo todo, né, das informações que você vai adicionando ali no seu formulário, tá bom? Então, feita a configuração básica, né? Configuração básica, na verdade, não, né? A gente alterou o tema, adicionamos um título, adicionamos ali algumas instruções, e aí a gente pode aqui, antes da gente ir para as configurações do formulário em si, eu vou adicionar uma pergunta só para mostrar como é que funciona na parte prática. Então, tem aqui pergunta sem título, vou clicar nela, ele abre aqui a parte de edição, e aí eu vou adicionar uma pergunta qualquer. Vou colocar aqui, por exemplo, de quem é a famosa frase penso, logo existo, né? Quem já conhece, já pode até... Vou passar depois essa atividade aqui para vocês responderem ela. Foi Platão? Vou só copiar e colar. Foi Galileu Galilei? Foi o René? Foi Sócrates? Foi Francis Bacon? O que eu fiz aqui, basicamente? Eu copiei e colei em cada uma das alternativas as opções que você vai poder colocar aqui na sua múltipla escolha para a pergunta de quem é a famosa frase penso, logo existo. Tá, o que mais dá para fazer aqui? A gente vai pegar aqui só a critério de exemplo. A gente pode, por exemplo, adicionar uma imagem aqui,
digamos que tivesse alguma imagem aqui para facilitar o entendimento da questão, eu posso clicar aqui nesse ícone da imagem. E eu posso adicionar de diversas maneiras uma imagem aqui, seja fazendo upload, ou tirando uma foto da câmera, ou utilizando o Google Drive, ou pesquisando imagens do Google. Você pode colocar aqui, vamos colocar aqui filósofo. Pode colocar ali, pode pegar uma imagem qualquer e pode inserir. Além disso, é possível que a gente faça, por exemplo, o alinhamento dessa imagem. Como é que você vai fazer isso? No canto superior direito, tem aqui um botãozinho com 3 pontinhos. Você pode clicar nele e aí tem algumas opções. Dentre elas, você pode, eu quero alinhar ao centro. Ficaria melhor. Eu quero também fazer... Opa, cliquei em alterar, não era isso. Eu quero também alterar o tamanho da imagem. Você clica nela e você pode alterar. Não, estou achando muito grande. Então, vou dar alterar aqui, vai tomar muito espaço na folha. Ele tem uma limitação aqui do tanto que você pode alterar, mas dá para você já fazer ali, pensando no layout, essas alterações. Então, beleza. O que a gente fez aqui? Criamos uma questão. Não sei se eu fui muito rápido, tá, pessoal? Se eu tiver ido muito rápido, depois assistindo a gravação, dá para vocês repassarem, dar pause, ver como foi que eu fiz cada uma das etapas aqui, tá? E aí vocês podem acompanhar. Então, não vou ficar voltando, mas assim, se vocês conseguirem, se vocês puderem depois assistir a gravação e ficar dando pausa, acho que fica melhor. Caso... Oi. Só uma contribuição aqui para o pessoal, tá? Esse tipo de configuração, pessoal, geralmente você elabora um questionário, né, no Word, e aí você vai copiando os itens para o formulário eletrônico. Uma dica aqui que me ajudou muito foi, por exemplo, você pode criar o enunciado de quem é a famosa frase penso, logo existo, e colocar as alternativas. Não coloquem no Word A, B, C e D. Não coloquem. Coloquem só os nomes. Platão, Galileu, Galilei, tal, em uma lista. Vocês podem copiar os 4 itens, tá? De uma vez só e colar aí. Não precisa ser de item a item, tá bom? É uma dica que me ajudou muito, eu só descobri isso depois, então queria compartilhar aqui com vocês também. Excelente dica. Eu quero até aproveitar essa oportunidade para fazer aqui rapidamente ela, né? Não custa nada. Eu posso pegar aqui as alternativas. Deixa eu ver aqui. Vou trocar o compartilhamento da guia. Eu acho que agora eu estou na guia do Google Documentos. Que agora tem um recurso, dentro dos novos recursos aí do Google Meet, tem a opção agora de compartilhar uma guia em específico, né? Ela salva bastante para quem, às vezes, você compartilha ali uma janela, e aí você troca de aba e tem problema, às vezes você acaba abrindo ali sem querer o seu WhatsApp, né, algo pessoal, e aí não era o que você queria, então o Google implementou, além do levantar a mão, adicionar um plano de fundo, implementou também aí o compartilhamento de guia. Então você pode escolher uma guia, no caso aqui eu escolhi essa guia em especial, agora está na guia do documento, né, se tiver tudo ok. Então eu posso colocar aqui, vamos repetir aqui as alternativas, eu posso colocar Platão, isso aqui eu estou no Google Documentos, digamos que eu só redigi as questões, né, as alternativas. Galileu, Galilei. Se errar a digitação é porque eu estou tentando fazer mais rápido. Já estou dando a desculpa. Sócrates e Francis Bacon. Então, como a professora Simone falou, eu já tive até problema com isso quando eu estava elaborando. Às vezes eu ia elaborar e queria copiar tudo de uma vez. Eu colocava A, B, C, D e tentava copiar. Depois eu ia no Google Formulários e tinha que apagar o A, B, C, D. Então, o que você pode fazer? Coloca as alternativas, se você estiver aqui elaborando no Google Documento, para depois jogar no Google Formulários, elabora aqui tudo direitinho, depois você vai copiar, normal, né? Então, copiei essas 5 linhas. Vou voltar aqui para o compartilhamento da guia do meu Google Formulários, vou apagar todas as alternativas, e vou dar um Ctrl V. Vejam, quando eu dei um Ctrl V, né, um colar, né, ele já adicionou todas as alternativas de uma vez só. Excelente contribuição, professora Simone. Exatamente isso. Então, assim, a gente pode adicionar todas as alternativas de uma vez só, não precisa ficar copiando uma por uma, que é um trabalho bem moroso e, como disse o Charles Moreto, facilita muito, é muito prático. Tá?
Para além disso, vocês viram que eu pesquisei, né? Vale lembrar que eu pensei que até a contribuição ia ser essa, que a professora Simone costuma falar bastante sobre esse item. Aqui na hora de inserir uma imagem na nossa pergunta, eu fui lá no Google Imagens e aí coloquei uma imagem qualquer. Mas lembrando que a gente tem que tomar cuidado, né, com os direitos autorais, né, com os direitos dessa imagem. No caso aqui, você tem que se certificar se a imagem ela é aberta, né, se você pode estar adicionando aquela imagem no seu questionário. Se for o caso, por exemplo, você cria um formulário aberto e você está utilizando, se você está utilizando aí essa funcionalidade e você não notou que a imagem ela era fechada, por exemplo, você pode vir aí a ter um problema. Então, para evitar isso, você tem que pesquisar. Inclusive, eu posso colocar aqui no final alguns repositórios, né, que são bem utilizados para ícones, etc., para imagens sem o fundo branco, você pode utilizar aí para adicionar nos seus formulários, que já possuem licença aberta, tá bom? Então, o que pode ser feito aqui? Né? Digamos que essa imagem aqui seja com licença aberta, você pode clicar no botãozinho aqui, nos 3 pontinhos, eu não vou pesquisar agora para saber, mas você pode adicionar uma legenda. E lá na legenda, você pode adicionar, por exemplo, qual a fonte. Vou colocar aqui Google Imagens, óbvio, mas você teria que pesquisar de que site, de fato, é essa imagem aqui para você poder fazer a referência, tá bom? Então, assim, poxa, legal, você adicionou a pergunta, já veio automaticamente ali como múltipla escolha, eu vou mostrar para vocês que, como foi dito lá em cima, por outro colega aí que está participando da formação com a gente, que o Google é muito intuitivo, o Google Formulários é muito intuitivo, realmente é. Vocês vão ver que dependendo da pergunta, ele analisa que palavras que você utilizou e te sugere ali um tipo de resposta, né? Um tipo vai ser múltipla escolha, vai ser parágrafo, vai ser numeração, então vocês vão ver que é muito intuitivo. Então, adicionei ali as alternativas, exatamente, como colocou o Leandro Nascimento, a imagem tem que ser Creative Commons, exatamente, ou Creative Commons. Adicionei uma legenda, e como é que está esse formulário aqui na prática? Que a gente está vendo aqui a visão do professor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui no botãozinho de visualizar. Eu vou alterar aqui a guia, então, vou diminuir o zoom, e aqui seria o formulário, como ele será apresentado ali para quem vai responder, só para vocês terem uma ideia de como é que está ficando. Avaliação número 1, as instruções, e a pergunta logo embaixo, como ela é de múltipla escolha, né? Você só pode escolher uma, vai escolher uma e vai clicar em enviar, tá bom? Então, basicamente, foi isso que a gente fez a princípio. Aproveitar a oportunidade aqui, antes da gente partir para a próxima parte, a professora Simone, ela já disponibilizou o formulário, tá? Com a frequência, então tá aí no chat, vocês podem clicar e aí já fazer o preenchimento, tá? Para quem estava perguntando. E só lembrando também, pessoal, que a ferramenta que foi utilizada para fazer esse link de frequência foi o próprio Google Formulário, tá? Ah, verdade, verdade. Já pensou? É uma oportunidade que vocês têm também para visualizar uma outra alternativa, né, de uso dessa ferramenta em sala de aula, em algum contexto diverso. Já pensou, professora Simone, se a gente testa com outra ferramenta, já passa o formulário com outra ferramenta? Aí, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Isso. Mas tá aí o formulário. Tem algumas outras perguntas aqui, como agora está ficando ficou um pouco grande, né, o enunciado, eu vou deixar um pouco mais para frente, e aí depois eu volto lendo as perguntas, tá bom? Qualquer coisa a professora Simone pode ler, filtrar aí e me interromper a qualquer momento, tá bom? Então, vou adicionar aqui mais uma perguntinha, né, para ficar bem simples, a gente não ficar muito tempo aqui nessa parte. Então, o que eu vou fazer? Fiz a primeira pergunta, só que eu estou com um problema aqui. Tá, como é que eu vou dizer que qual é que é a questão correta, né? Porque aqui eu criei um formulário, mas aqui eu não consigo marcar. Sou professor e não consigo marcar. Estou tentando marcar aqui e nada está acontecendo. Eu não estou conseguindo vincular uma resposta correta à pergunta. O professor falou que existia uma alternativa correta. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Para que a gente faça isso, a gente tem que ir na parte de configurações do nosso formulário. Então, vou aqui no canto superior direito e clico em configurações. E aqui, pessoal, a gente tem algumas configurações. Eu vou primeiro nessa que é necessária para esse momento, depois eu volto nas configurações. O que eu quero fazer? Eu quero assinalar
qual a pergunta, qual a resposta correta, como é uma questão de múltipla escolha, para que poupe tempo, né? Nosso tempo, né? Na correção. Se eu já tenho ali vinculado qual a resposta, fica mais fácil para o professor depois, eu vou ganhar tempo na correção. Então, vou clicar aqui em configuração, e aí tem 3 abas, geral, apresentação e testes. Então, o que você vai fazer? Basicamente, você vai para a aba testes, e aí você vai clicar em criar teste. Na verdade, você vai habilitar, né? Que aqui a gente tem uma chavinha. Você vai clicar, vai habilitar o teste. Dentre as opções que tem aqui, né? Tem algumas, se eu não me engano, que até já foi citada aí no que a gente, nos comentários. Você pode escolher liberar a nota após o envio. Então, assim, o aluno concluiu, ele já recebe a nota dele, né? O que, dependendo do caso, né? Se você quer evitar, por exemplo, fraude, talvez não seja a melhor das opções. Às vezes você quer criar um teste, mas não quer liberar a nota após o envio. Você quer deixar ali os alunos fazerem todos, né? O teste, depois liberar ali as respostas corretas, ou você pode colocar aqui, ó, então você pode colocar aqui, posteriormente, depois da revisão manual. Pode acontecer também outro caso, por exemplo, você criou um teste, e aí você, além de criar questões de múltipla escolha, você criou questões abertas, né, subjetivas. Então você pode colocar posteriormente, até porque não tem como, de bate-pronto, né, você já dá o feedback para o aluno ali, depois que ele concluiu, você já ter corrigido. Então você pode colocar posteriormente. E aí, além disso, você pode configurar se as pessoas que responderem já podem ver no ato perguntas erradas, respostas corretas e os valores. Se for o caso que você quer liberar o feedback só depois, você vai desmarcar ali os itens em relação às perguntas erradas e às respostas corretas. Tá bom? Então, vou salvar aqui. E aí, quando eu salvei, o que aconteceu? Apareceu um novo botão aqui, ó, respostas corretas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nela, e aí ele vai pedir para eu assinalar qual é a resposta correta. Qual é a resposta correta aí, pessoal? Vocês já sabem? Se já sabem, aproveitem aí para a gente responder. Foi Platão? Galileu? Foi o René? Eu sempre me embolo falando Descartes, ou Descartes, ou Sócrates, Francis Bacon. Quem foi? Para a gente marcar aqui. Alguém lembra? Olha aí, o Fabiano já acertou. Então, você vai marcar aqui e ele vai dar como alternativa correta para você. Além disso, você pode determinar quantos pontos vale aquela avaliação. Então, por isso que é bom você já se programar. Por exemplo, vou criar uma avaliação, ela terá 10 questões. Então, se ela tem 10 questões, às vezes você faz uma avaliação valendo 100 pontos, fica mais fácil para corrigir. Então, se ela tem 10 questões, 100 pontos, 100 dividido por 10, poderia ser que você coloque ali 10. Então, eu coloquei aqui valendo 10, você escolhe, né? Pode colocar para cima e para baixo. No caso aqui, a gente está numa pergunta objetiva, como bem colocou ali a Carla, respostas subjetivas e objetivas. Ela fez um comentário, né, na verdade. Acho que seria interessante não disponibilizar a nota logo. Eu, particularmente, não costumo disponibilizar a nota logo, tá? E, além disso, a gente tem um outro recurso, que é adicionar o feedback da resposta. Então, você pode adicionar ali, se o aluno errou, então, se ele errou, tem aqui, para as respostas incorretas, você tem um feedback, e para a resposta correta, você tem outro feedback. Então, se o aluno errou, você pode dar um feedback, um feedback X, por exemplo, estude mais sobre o conteúdo dessa questão. Falando de área que eu nem domino, aí quem é da área aí vai, eu não vou nem colocar nenhum comentário aqui para não ter problema. E aí, a resposta correta. Você pode colocar aqui, por exemplo, um parabéns. Era ele mesmo. E aí você pode salvar, e quando a pessoa responder, ela vai ter um feedback. Mas eu vi lá que tinha mais opções. Tem, realmente. Você pode aqui, além de dar um feedback textual para a resposta incorreta e para a resposta correta, você pode ali vincular, por exemplo, um link, né? A ser exibido. Acertou, miserável. Eu estava com vontade de fazer isso, Fabiano, eu não vou mentir. Mas aí, como a professora Simone fez uma apresentação toda séria, direitinho, eu vou segurar. Aí, Fabiano, como
Eu coloquei assim, parabéns, era ele mesmo. Vou até aproveitar aqui, acertou. Tá aí. Você pode também adicionar um vídeo, né, como feedback, falar, olha, o aluno, digamos que ele não acertou, né, vamos colocar que ele não acertou, então vamos colocar ele para, ele acertou, na verdade, vamos colocar ele para ver um pouco mais, nem se eu digitei correto. Opa, aqui é a URL, eu posso pesquisar o vídeo. Você pode escolher um vídeo ali, né, e selecionar, e ele vai estar ali no feedback para o aluno, tá? Então, pessoal, olha o tanto de coisa que a gente fez com uma questão. Óbvio, eu estou apresentando tudo da ferramenta. Você não vai colocar tudo em toda a questão, tá? Então, tá aqui no caso, olha. Eu criei uma pergunta, múltipla escolha, adicionei uma imagem ali para ilustrar. Às vezes você tem, por exemplo, ali uma imagem que você precisa fazer em outro aplicativo e aí adicionar ali. Você pode fazer isso também, né? Você pode fazer o upload da imagem para facilitar a apresentação do formulário, que nem todo recurso é disponível aqui. Ah, como é que eu vou desenhar uma tabela? Você pode desenhar uma tabela, por exemplo, no Excel, e você pode dar um print e aí salvar como imagem e adicionar aqui, para que o aluno veja aquela tabela, tá? Então, depois daí, o que a gente fez também? Adicionamos as respostas, criamos ali configuramos o formulário para que ele tenha ali, esteja no modo teste. Estando ele no modo teste, a gente pode adicionar ali qual a resposta dentre aquelas é a correta e também dar feedback para aquelas respostas. Dentro dos feedbacks, a gente pode adicionar tanto um feedback textual para as respostas corretas quanto para as incorretas. E, além disso, dá para adicionar outros recursos, vincular um link ali. Ah, você quer que o aluno estude tal conteúdo porque ele errou. Então, você pode adicionar um link ali para alguma outra coisa, para algum documento, para algum vídeo, para algum podcast, alguma coisa do tipo, algum outro recurso, para fomentar ali o estudo do aluno, o reforço dele. Você pode adicionar também um vídeo diretamente do YouTube, que é um recurso fácil, que todo mundo está habituado aí já a utilizar esse recurso também. Então, dá para fazer tudo isso, tá? Isso em uma pergunta simples, múltipla escolha, né, utilizando o recurso de múltipla escolha. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Tá claro, pessoal, até aí para vocês? Tá tudo tranquilo até aí? Me dê um feedback aí, só para saber se estou indo rápido, devagar, tá embolado, tá? Então, beleza. Pelo visto, está tudo ok por enquanto. Em relação à gravação, acredito que a professora Simone vai dar um feedback aí para vocês. Então, a gente fez a primeira parte. Vamos dar uma olhada novamente como é que tá. Vou atualizar aqui. Tá? Vou atualizar aqui a tela de envio, para vocês olharem como é que fica. Só um instante. Mudei o compartilhamento da tela. Certo, está aqui a avaliação, a pergunta não mudou em nada, né? Porque as configurações que a gente fez agora foram internas, né? Internas como assim? A gente configurou qual a resposta correta, a gente configurou feedback para as respostas, e eu vou clicar aqui em enviar. Olha que interessante. Muito embora eu tenha adicionado feedback às respostas, aqui ele não me diz nada. Por quê? Porque eu coloquei lá nas minhas configurações que eu não queria disponibilizar o feedback. Então tá aqui, ó, avaliação 01, sua resposta foi registrada. E ainda dá a opção de enviar outra resposta. Ué, como assim? Sempre vai ser assim? Eu vou permitir 2 respostas? Como é que vai funcionar? Então, para isso, a gente vai voltar aqui na nossa tela de configurações e vamos olhar algumas outras coisas, para ver o que está acontecendo. Então, vamos ver aqui. Vamos para a tela de novo de configurações e vamos conhecer um pouco mais sobre as configurações. Peço até aí um pouquinho de paciência para quem já tem conhecimento avançado, já sabe muito bem como é que funciona, mas aqui a gente está utilizando esse tempo também para quem não conhece nada. Então, tenho certeza, talvez para quem não conhece nada, esteja achando talvez até um pouco rápido, tá? Então, a gente está aqui na tela de configurações, lembrando como é que a gente faz para acessar ela, canto superior direito, e aqui clica nessa engrenagem. Vou clicar nela, e agora eu vou apresentar as 3 abas, agora com um pouco mais de calma. O que a gente pode fazer aqui? Primeiro, na aba geral, que é a primeira aba, eu posso assinalar se eu quero coletar os endereços de e-mail ou não, tá? Então, tá aqui, ó. Essa configuração é necessária para liberar notas manualmente.
Então, se eu não coletar os endereços de e-mail, como é que eu vou dar um feedback para o aluno? Não tem como. Então, você tem que marcar essa coleta de endereços de e-mail para que você consiga dar o feedback para ele depois. E aí ele pergunta aqui também, você quer um recibo das respostas? Vamos assinalar aqui e ver o que acontece. Ó, assinalei, e aí ele dá duas opções. Se a pessoa responder solicitar o recibo, ou sempre. Vamos colocar aqui para a pessoa escolher se ela quer um recibo ou não. Vamos salvar. Vou voltar aqui na tela. E vou responder novamente. Né? Por enquanto eu posso responder quantas vezes eu quiser. Vou responder que foi Platão agora. Vou clicar em enviar. E aí, a resposta foi registrada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para poder apresentar para vocês. Opa, só um instantinho. Vou abrir aqui o meu Gmail. Deixa eu ver com qual e-mail foi que eu respondi. Para que a gente não passe muito tempo aqui, depois eu mostrar ao final para vocês como é que vai ficar o feedback para vocês. Quando você responde o formulário, ele... tá, vou marcar aqui, envie-me uma cópia, né? Vou assinar lá, vou marcar Platão, vou clicar em enviar, estava na tela errada. Sua resposta foi registrada, e aí eu vou compartilhar o meu e-mail. Você vai receber na hora ali, ó, um e-mail, formulários Google. E aí tá aqui, e ele vai deixar para você um recibo do que você fez. Eu, particularmente, prefiro sempre entregar o recibo para o aluno. Então, eu marco sempre. Você pode deixar livre, mas eu marco sempre. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, o aluno quer utilizar como conta-prova, apesar de estar registrado ali, não dá para você alterar, dizer, não, professor, mas eu respondi Sócrates. Então, basta com que ele, então, já que você fez isso, então, aluno, verifica lá no teu e-mail e abre aí para você ver qual questão que você marcou no recibo. Então, ele vai ver qual a resposta que ele tinha assinalado, que, na verdade, ele marcou Platão e, porventura, talvez, sem querer, né, ele clicou ali sem querer e talvez clicou sem querer em Platão, então, às vezes, tem aquele aluno também que vai fazer ali de má fé, então, assim, tem que prestar atenção para esses casos. Então, para nos protegermos, né, o que a gente pode fazer? Já enviar sempre a resposta para o aluno. Então, aqui no caso, ele tem avaliação, ele pode abrir depois, caso ele venha te questionar, você consegue mostrar para ele ali qual foi, ele pode verificar, na verdade, qual foi as respostas que ele assinalou. Até porque ele pode esquecer, né, também. Então, vou voltar aqui para a tela e lembrar o que eu fiz. Cliquei aqui em configurações, e aí, marquei aqui que eu queria os recibos da resposta, e aí, cliquei em sempre. Dessa vez, né? Ali eu tinha marcado primeiro só se ela solicitar, agora eu marquei sempre. Logo abaixo, ele pergunta assim, é necessário fazer login? Aqui nesse caso aqui, ele dá a opção restringir aos usuários em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA, e das organizações confiáveis. Eu vou desmarcar, para que vocês possam responder depois. E aí tem a grande questão que a gente estava falando quando eu vim abrir as configurações, que é, em relação à quantidade de respostas, eu posso limitar? Posso. Então, eu posso clicar aqui em limitar a uma resposta. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, para que o aluno tente responder novamente, ou então, para que a pessoa responda novamente o questionário, ele tem que utilizar uma nova conta Google para poder responder. Óbvio. Tá, como é que eu vou fazer esse controle nas minhas salas de aula? Aí tem outros recursos que você pode utilizar em conjunto, como, por exemplo, o Google Sala de Aula. Que, inclusive, é uma oferta que a gente tem feito aqui de um mini curso, ou de uma formação para os nossos professores, né? Que é capaz que a gente faça ali uma oferta aberta para o ano que vem, para que a gente possa fazer a formação em Google Sala de Aula. Então, quem tiver interesse é capaz, né? Mantenha contato com a gente aí, que a gente vai fazer provavelmente uma formação de Google Sala de Aula, mais abrangente aí, você vai, por exemplo, vincular a Google Sala de Aula com Google Formulários. Eu acho que é uma excelente ferramenta que a gente tem utilizado aqui no Instituto Federal, né? Em todas as turmas, né? A gente tem utilizado de forma institucional, né? Trabalhando dentro do Instituto Federal, e aí a gente pode limitar, por exemplo, só os e-mails acadêmicos que respondem, limitar somente a uma resposta dos alunos que estão na turma, dá para fazer todas essas configurações, tá bom? Outra coisa que você pode fazer aqui também, você pode marcar aqui que o participante ele pode editar após o envio. Então, você pode colocar isso, eu geralmente não adiciono.
E também ele pode ver gráficos de sumário e respostas de texto. Eu também deixo desabilitado, tá bom? Isso aí você vai avaliar de acordo com a situação e vai fazer a partir daí. Tá. Outra aba que tem é a aba de apresentação. Você pode mostrar uma barra de progresso, você pode também embaralhar a ordem das perguntas, que foi o que a professora Simone comentou ali ainda no início da apresentação. E esse ponto aqui eu acho importantíssimo. Toda avaliação minha, eu embaralho a ordem das perguntas e, para além disso, eu embaralho a ordem das respostas. Então, vou até aproveitar esse recurso e apresentar os dois juntos. Então, em configurações, apresentação, tem o item embaralhar a ordem das perguntas. Então, marco eles, vou salvar aqui. E aqui, quando eu estou na questão, né? Eu estou aqui na questão, tem um botãozinho aqui, ó, os 3 pontinhos no canto inferior direito. E aí, ele tem aqui a opção ordenar as opções aleatoriamente. Por que que você faz isso? Você poderia me perguntar, né? Eu faço isso por um motivo simples, né? Que é para evitar ao máximo as fraudes, né? Óbvio, o aluno, quando ele quer, ele faz tudo, né? Ele pode dar outro jeito de fazer a fraude, né? Mas, assim, para que a gente consiga evitar um pouco mais, dificultar um passo a mais, você pode clicar aqui nesses 3 pontinhos, colocar a ordem das opções aleatórias. O que é isso? Platão não vai vir sempre em primeiro, Galileu não vai vir sempre em segundo. Toda vez e toda pessoa que abrir o formulário, ele vai embaralhar ali a ordem das questões. A ordem das alternativas, desculpa. E, além disso, em configurações, a apresentação, eu marquei para embaralhar também a ordem das perguntas. Além das perguntas virem embaralhadas, em cada pergunta, a ordem das respostas também vem embaralhadas. Então, diminui um pouquinho ali as fraudes, tá bom? As tentativas de cola, né? Para além disso, você pode, ainda que em apresentação, colocar uma mensagem de confirmação. No caso, ela vem padrão, a sua resposta foi registrada, mas você pode adicionar uma mensagem ali em especial para os seus alunos. Tem um professor que já tem ali o hábito de, no final de cada avaliação, deixar sempre uma mensagem ali uma mensagem ali para os seus alunos. Ele pode fazer isso aqui nessa mensagem de confirmação, tá? E por último, aqui na parte de testes, eu cheguei a mostrar para vocês, a gente teve que clicar aqui em criar teste. O Douglas Lima, ele vai para lá e vai para cá. E você pode clicar aqui em criar teste, e aí você pode marcar aqui quando você vai dar o feedback para o seu aluno, e também se eles podem ou não ver perguntas erradas, respostas corretas, etc. Então, a parte de configurações, ela é bem simples, bem intuitiva. Você lendo ali, você entende mais ou menos para onde vai, né? Cada uma das alternativas. Mas, as que eu mais utilizo, geralmente, é a criação de testes. Isso vocês vão ver que, se vocês utilizarem no Google Sala de Aula, né? Quando vocês criam uma atividade com teste, ele já habilita automaticamente esse criar teste, tá bom? É algo que vocês não precisam se preocupar. Além disso, algo que eu uso sempre é essa questão do embaralhamento. E na parte do geral aqui, eu coloco sempre para passar recibo das respostas para os alunos, tá bom? Então, aqui é a configuração básica de um formulário. E aqui a gente está indo pelo prisma ali de como se fosse uma avaliação, né? A gente não colocou como se fosse um questionário, a gente colocou como se fosse mesmo uma avaliação ali, um teste para os nossos alunos. Tá. Além disso, o que a gente pode falar ainda nesse primeiro momento? Nossa, você fez aí várias configurações, uma hora ou outra eu posso acabar esquecendo. Então, vou mostrar um recurso a mais aqui, antes da gente ir adicionar mais algumas 2 questões, e mostrar um pouco da parte de feedback, para que vocês possam entender como é que funciona. Eu criei aqui esse tipo de teste. Eu criei esse teste, que as perguntas são embaralhadas, que eu já tenho um cabeçalho pronto, já tenho um tema, já tenho aqui a descrição, e eu aproveito sempre, né? Eu quero aproveitar sempre esse meu padrão aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode criar ali o seu modelinho, vir aqui no canto superior direito, clicar nos 3 pontinhos, mais, e aí fazer uma cópia. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu crio um formulário padrão com as minhas configurações, para que você não precise fazer todas as vezes, você pode, então, fazer uma cópia.
Então, você clica aqui em fazer uma cópia, ele já cria um novo documento, ele fica ali para você. Você pode até colocar aqui, ó, como se fosse avaliação modelo. E aí, toda vez quando você quiser criar uma avaliação nova, você vem na avaliação modelo, que já está com suas configurações feitas. Você vai clicar nos 3 pontinhos, fazer uma cópia, que ele vai criar um novo ali para você, tá bom? Então, vai facilitar muito a sua vida. Você fez uma vez ali o padrão, a partir daí fica tudo mais fácil. Tem outras opções aqui, né? Eu gostaria de adicionar, de falar sobre uma mais em especial, que é a de adicionar colaboradores. Por exemplo, na construção do curso que a gente fez para a formação no Google Sala de Aula, a gente fez vários formulários, e aí a gente, para trabalharmos juntos, como a gente já falou ali na apresentação ainda da professora Simone, você pode adicionar um colaborador. Então, vou adicionar aqui nessa avaliação modelo, clicar em adicionar colaboradores, eu posso colocar Simone Santos, está aqui. Selecionei ela, vou colocar para notificá-la e vou clicar em enviar. Depois que a professora Simone notar, ela vai receber ali uma notificação, né? Um lembrete via e-mail, ela pode aceitar, e a partir daí a gente pode fazer a construção de uma avaliação juntos. Então, imagine, a gente pode dar um up na produtividade aí, né? Trabalhando, obviamente, colaborativamente, de maneira colaborativa. Então, como é que faz isso? Só lembrando aqui, passando a última vez, você vai clicar aqui do lado do seu avatar, né, nas configurações da sua conta, nos 3 pontinhos, e aí você vai clicar em adicionar colaboradores. E por fim, né, depois que você tem um modelo, você pode fazer uma cópia. Tem outras opções aqui, como mover para lixeira, desfazer, entre outros, que a gente vai deixar ali mais para frente, a gente vai focar no básico, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui mais alguma pergunta, né? Para a gente poder fazer os testes dos outros tipos de questionário. Então, eu venho aqui na primeira pergunta e vou clicar no mais, ó, adicionar pergunta. Ele adicionou aqui uma nova pergunta. Ah, que tipo de perguntas eu tenho aqui? Ó? Tenho vários tipos. Tenho resposta curta, parágrafo, tem múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear e as grades tanto de múltipla escolha como de caixa de seleção, data e horário. Vamos fazer uma simples aqui, para vocês verem como é que funciona. Observem aqui. Ele está mostrando para a gente aqui como múltipla escolha, como padrão. Mas eu posso dizer aqui qual a cor do cavalo branco de Napoleão. E aí ele pode deixar aqui, né? No caso aqui ele não fez automático para mim, passei vergonha, queria que ele automatizasse para mim. Mas como eu coloquei qual, ele dá a entender que é múltipla escolha. Então vou deixar mais, vou colocar aqui, descreva a aula, escreva o seu feedback sobre o mini curso de Google Formulários. Pronto, agora não vou passar vergonha. Automaticamente ele já adicionou aqui, ó. Como é um descreva, ele já colocou automaticamente aqui como parágrafo, e aí o tipo de resposta como texto de resposta longa. Então dá para você fazer, o Google já faz automaticamente para você, lembrando a questão da intuitividade. Então vamos adicionar mais uma pergunta. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Ah, não necessariamente porque ele não trocou, você não pode trocar. Eu quero que o aluno coloque a resposta curta para esse caso. Então, você pode selecionar ali. Outro caso, vou adicionar uma nova pergunta. Quantos anos você tem? Ó, ele colocou aqui automaticamente como resposta curta. Então, assim, ele vai tentando ali adivinhar mais ou menos o que tipo de resposta que você vai receber, e aí ele já adiciona para você ali na configuração, ele já altera para você automaticamente o tipo de questionário que ele vai criar, tá bom? Então, adicionamos algumas ali. Tem mais alguns tipos aqui, por exemplo. Agora a pergunta, eu não lembro de quem foi, sobre a questão das colunas, né? Se você vem aqui, por exemplo, no tipo grade de múltipla escolha, olha aqui como é que funciona a questão das grades, ó. Ela é bem simples. Lembrando, eu não sei se eu vou ter aqui para mostrar para vocês. Pronto. Vou colocar aqui a apresentação. Só um instantinho.
Lá na nossa apresentação, a professora Simone colocou um exemplo, né, de grade de múltipla escolha. Lá naquele exemplo, ela mostrou que tinham linhas e colunas, e mencionou um erro do professor, né, ao falar, deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela, pronto. Alterar a guia aqui de compartilhamento, vou procurar aqui o slide que a gente fala sobre isso. Pronto. Nessa questão aqui, ó, o professor fez a seguinte questão: relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda, associando a massa molar de cada um dos compostos listados. Para começo de conversa, né? Que no nosso caso, a gente não tem coluna da direita e coluna da esquerda. A gente pode até ter, né? Se a gente considerar que da coluna do meio para a esquerda, todas são esquerda, e da coluna do meio para a direita, todas são direita. E tem uma coluna do meio. Mas, assim, cada coluna, aqui a gente tem, na verdade, 5 colunas. A coluna com os itens, né? Etanol, água, cloreto de sódio, e mais 4 colunas com as alternativas. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A nossa tabela aqui, que é em forma de tabela, como se fosse no Excel, que vocês já conhecem, né? Excel e Google Planilhas, ela é formada por linhas e colunas. Então, as linhas, a linha do etanol, com as 4 alternativas possíveis, a linha da água, com as 4 alternativas possíveis, do cloreto de sódio e do metano. E aí, para cada linha dessas, linha, no caso, seria considerada etanol, água, cloreto de sódio e metano, você pode assinalar uma alternativa, no caso aqui, 58,5 gramas por mol, espero estar acertando, 18 gramas por mol, 46 gramas por mol, 16 gramas por mol. Tá? Então, aqui na configuração do Google Formulários, como é que você vai fazer isso? Então, você tem que adicionar em linhas, você coloca, por exemplo, linha 1, vou colocar aqui água, deixa eu copiar aqui, e etanol, vou colocar só 2, para ficar mais fácil. Etanol. E aqui nas colunas, você adiciona quantas você quiser. Vou adicionar aqui só 2. Vou colocar 18 e 16 gramas por mol. Então, 18 gramas por mol e 16 gramas por mol. Eu não vou fazendo configuração do feedback, eu vou só mostrar para vocês como é que fica na prática. Compartilhar essa guia. Mostrei para vocês aqui agora. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Olha o que aconteceu. Só para dar uma visualização geral. A primeira questão que a gente criou foi a de quem é a famosa frase pense logo exista. Aqui no aleatório, ela já veio, né, como a última. E a alternativa, vocês vejam aqui também que ela foi alterada. No nosso formulário, a gente colocou como Platão a primeira alternativa. Como a gente mandou embaralhar, Platão agora é o quarto. Só para mostrar que está funcionando direitinho o que a gente está tentando mostrar. E aí aqui, pessoal, coloquei, ó, as linhas são água e etanol. E as colunas são 18 gramas por mol e 16 gramas por mol. Então, assim, respondendo a pergunta, não lembro de quem foi agora, me desculpa, mas dá para vocês adicionarem as colunas e essa inclusão de colunas é feita dessa maneira. Você vai clicando aqui em adicionar coluna 3, coluna 4, coluna 5 e assim sucessivamente. E aí como é que a gente faz para corrigir isso de forma automática? Você vai vir aqui na parte do feedback, vai clicar em respostas corretas, e aí você vai assinalar. Olha, na água, a resposta correta são 18 gramas por mol. No etanol, são 16 por mol. Estou chutando, viu? Não sei a resposta disso. E aí você pode também dizer quantos pontos vale cada um dos itens acertados. Olha, vale 5, vale 5 um e 5 outro. Prontinho, clicou em concluir. Feito. Está criada aí a nossa pergunta. Eu não vou adicionar ali assim, pergunta aleatória, só para a gente ganhar tempo. Tá? Então, está feita aí mais uma questão. Adicionei linhas e adicionei as colunas. Lembrando que dá para você adicionar quantas forem necessárias e, ao final, dá para você clicar e adicionar o feedback ali. Tá bom? Percebam o seguinte, por hora, a nossa avaliação está valendo aqui, ó, 20 pontos, como está mostrando aqui no meu mouse, né? Por quê? Porque eu vinculei 10 pontos nessa última questão e vinculei
mais 10 pontos né, na primeira questão. E aqui nessas 3 questões centrais aqui eu não vinculei nada. Então, para que elas fiquem valendo alguma quantidade de pontos, eu tenho aqui que eu tenho que vincular. Clicar na questão, clicar em resposta correta, né? No caso aqui só dá para, como é uma pergunta de resposta longa, não dá para fazer uma correção automática, né? É uma questão objetiva. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar aqui, adicionar um feedback e atribuir aqui quantos pontos vale a questão. No caso aqui, eu coloquei 10, tá? Vou clicar em concluído. Não vou adicionar feedback para a gente ganhar tempo. Ainda falta 2 pontos e a gente tem 20 minutos para concluir. Tá. O que está faltando a gente ver aqui para a gente ver o básico do básico, né? Está faltando a gente dar uma olhada nas respostas dos alunos. Foi tudo, Débora, que tinha perguntado? Espero que tenha ficado claro. Mas, pelo visto, ficou, né? Falta a gente ver o feedback e dar uma olhada também vou colocar aqui no feedback e dar uma olhada também aqui nesses outros recursos. Rapidinho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar primeiro o feedback, que faz ainda parte dos conceitos básicos aqui para a gente fazer um formulário. Depois que você pega esse formulário e os alunos respondem, exatamente, bem colocado, Irlana. A Irlana falou, e aí, a gente vai colocar, faltou colocar como obrigatório. Exatamente, bem colocado. Se a gente não colocar como obrigatório, o aluno pode não responder. Né? Aí depende também da maneira, né, como o professor quer trabalhar. Se ele quiser deixar para o aluno deixar em branco também, né? Aí depende, né, do caso. Aqui no meu caso, digamos que eu queira como obrigatório, então eu tenho que vir em cada uma das questões, marcar como obrigatória, né, se eu quiser, né, se for o caso, e a partir de agora, todas as questões são obrigatórias, tá? Se for um caso ali, você está criando um formulário, e aí nem toda questão daquele formulário é obrigatória, né? Aí você pode deixar desmarcado, tá bom? A Débora perguntou questão da escala, né? Escala de pontuação. Aqui, Débora, ele só permite colocar de 1 em 1. Então, 1, 2, 3, tá? Só de inteiros, 1 em 1. Não dá para colocar decimal. Por isso que, nesse sentido, na hora que eu estava fazendo a sugestão, eu estava sugerindo você utilizar, por exemplo, 100 pontos, que é algo fácil de calcular. Então, você coloca 10, como se fosse um ponto, né, de 1 a 10. E assim sucessivamente. A professora Simone queria fazer a contribuição? Acho que ela abriu o microfone. Era exatamente essa a sugestão que eu ia dar, né? Se ela precisa colocar meio ponto, então se ela usar a escala de 0 a 100, ela vai poder colocar 5, que é o equivalente a meio ponto. E assim trabalhar com a escala de fracionada, né? Exatamente. E aí é importante que, se for feito dessa forma, o estudante ele também possa ser instruído lá na descrição, no cabeçalho da avaliação, como a gente orientou anteriormente, tá? Perfeito, correto. Seguindo aqui, a gente vem aqui agora para essa segunda aba, né? A gente tem a aba de perguntas e a aba de respostas. Na aba de respostas, pessoal, a gente tem aqui uma sumarização, né, de tudo que foi respondido pelos alunos. Então, no caso aqui, somente eu respondi, né, no caso, 3 vezes, por 3 vezes, e ele dá algumas informações aqui, né? Ele já dá alguns gráficos, que foi o que a professora Simone disse para a gente, né? Já facilita, né? No caso aqui, ele está contando, 3 participantes já responderam. E as perguntas? Quem foi que acertou? Até agora, ninguém acertou a de quem é a frase penso logo existo. Mostra também as pontuações, né? Aqui, no caso, não liberamos pontuação para ninguém ainda, porque a gente acabou não dando feedback, tá? Além disso, ele mostra aqui as porcentagens, ó. Quantas pessoas responderam de forma correta? Aqui ele está dando quantas pessoas responderam de forma correta. Nenhuma respondeu corretamente. Mas uma pessoa respondeu que foi Galileu Galilei, outra pessoa respondeu que foi Platão. Imaginem isso se você estiver fazendo uma pesquisa, por exemplo. A gente fez muito isso nos tempos de pandemia, né? Questionário socioeconômico com os alunos. Ajuda bastante. Dependendo do tipo de resposta, ele cria um gráfico diferente automaticamente para você. Então, pode ser que ele crie um gráfico de pizza, pode ser que ele crie um gráfico de barras. Então, nesse caso aqui, ele criou para a gente aqui quantas pessoas responderam Platão, quantas pessoas responderam cada uma das alternativas, seja Platão, Galileu Galilei,
Descartes, Sócrates e Francis Bacon. Aqui ele já tem um gráfico para ti, você pode copiar ele também aqui e utilizar, tá certo? Então, ele tem aqui um sumário das respostas. Para além disso, você pode olhar assim, ah, não, mas eu quero ver a resposta de um aluno individualmente. Então, o que você pode fazer? Clicar nesse aluno, cliquei aqui no aluno, e aí já mostra aqui o que aconteceu no caso da resposta dele. Ó. Ele errou, marcou Galileu Galilei, feedback aqui para ele. A do Descreva, ele não respondeu, né? Não está em pontuação nem nada, a gente não pode... A gente pode até dar um ponto para ele sem ele ter respondido, né? Mas, no caso aqui, ele não respondeu, então você vai atribuir aqui a nota dele depois que ele responder, obviamente, você vai receber aquela pergunta, vai marcar como obrigatória, que é o caso da sugestão da Irlana, e aí você vai dar o feedback e depois dizer a nota aqui, né? Para aquela questão. Ah, eu quero adicionar um feedback individual. Então, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Digamos aqui, eu não coloquei para ser obrigatório. Então, vai adicionar um feedback individual e dizer para ele, você deveria ter respondido. Você deveria, né? O professor tinha que ter colocado como obrigatório, mas tudo bem. Só para exemplificar. Clique em salvar, está aqui o feedback individual. Como ele respondeu, essa questão não valia nada, 0, né? Então deixa 0 mesmo. Mas daria para você atualizar aqui. Vou salvar aqui as atualizações. Depois que você dá todo o feedback das questões manuais, tá? Você pode vir aqui e liberar a pontuação. No caso aqui, eu vou clicar em liberar a pontuação. No caso aqui, nesse caso especial, eu vou liberar só a do meu primeiro e-mail aqui, que foi a que eu acabei de trabalhar. Então, eu posso mandar uma mensagem ali para o aluno também, e aí ele envia para o e-mail e libera a nota daquele aluno, tá bom? Então, assim, é bem simples para você fazer a correção manual. Óbvio, se você adicionar muitas questões abertas, você vai ter um trabalho para fazer a correção daquelas questões, né? E aí, corrigir de uma por uma, adicionar a pontuação, e assim vai, tá? Mas aqui, como um exemplo simples, eu mostrei para vocês mais ou menos para onde vai, tá? Eu queria mostrar mais um recurso aqui para vocês, sei que o nosso tempo está já em cima, a gente já está em cima da hora, que é para que a gente trabalhe esses dados que são gerados. Então, para isso, eu queria que vocês rapidinho, vou voltar aqui nas minhas questões, e eu vou fazer uma alteração aqui nesse nosso formulário. Rapidinho. Vou adicionar só mais uma pergunta. A pergunta vai ser... de onde é a invenção do chuveiro elétrico? França, Inglaterra, e vocês vão me ajudar para vocês verem comigo o que dá ainda para a gente fazer. Brasil, Austrália. E vocês podem responder aleatório, tá? Só para a gente fazer um teste aqui com todo mundo. Vocês veem como é legal. E observarem como é legal. São 3 questões, e aí eu vou enviar para vocês responderem aqui, né? Colaborarem comigo. Aí o link. Vê aí quem consegue responder. Vamos ver se a gente consegue colocar rapidinho aí, pelo menos umas 10 respostas. Aí, 1 minutinho para eu tomar uma água aqui. E aí, vocês respondam aí. Só para a gente poder fazer um teste. Deixa eu ver aqui nas configurações, todo mundo pode responder. Tudo ok? Vocês podem responder. Responda aí para mim, por favor. Bem colocado. Fabiano já está passando cola aí para os colegas. Já temos 10 respostas. Vou esperar mais um pouquinho. A Paloma pediu a lista de chamados. A Josilane passou aí já o texto. Já temos 10 respostas. Como a gente está aí nos 10 minutos finais, né? Vou esperar mais um minutinho. Acho que não é nem isso, 10 minutos finais. Deixa eu ver se meu horário está correto. 5 minutos finais.
Vou esperar mais um minutinho, aí eu vou mostrar para vocês um último recurso para a gente poder se despedir, tá bom? É só um pouquinho de paciência de vocês para a gente poder concluir. 12 respostas. 13. Enquanto a gente está aguardando aqui as respostas, Fernando, eu queria fazer aqui uma contribuição com a colega que perguntou a respeito do se pode fazer uma redação utilizando o Google Formulário, né? E aí a colega, uma outra pessoa respondeu que pode ser, que tem a opção lá de utilizar o parágrafo, mas assim, dependendo do que você precisa com a redação, o ideal é que você faça essa solicitação por meio do Google, do envio de arquivo, né? Utilizando aí o recurso envio de arquivo. Então, você faz lá o enunciado, elabore uma redação com a temática tal, no Word, né, fonte tal, então dá toda a instrução, e aí pede que seja enviado por arquivo de envio de arquivo, faz essa configuração no próprio Google Formulário, tá bom? Então, essa seria uma das alternativas para se solicitar uma atividade desse tipo. Perfeito. O Rodrigo perguntou qual a carga horária virá no certificado. Aí, se quiser responder ao finalzinho aí, a gente conclui com essa resposta. Bem, pessoal, 16 pessoas responderam aqui. Isso, Irlana, dá para você adicionar ali. Quando você faz submissão de arquivo, eu nem coloquei aqui para vocês, vou colocar rapidinho aqui. Vou adicionar bem aqui uma nova pergunta. E lá só fazendo aqui a informação rapidinho, Fernando, a gente já está concluindo também um tempo, o certificado será de 10 horas, tá, pessoal? A gente não vai contabilizar somente o tempo aqui de administração, mas a gente também vai contabilizar o tempo que as pessoas poderão revisar esse texto e fazer a aplicação dos recursos, tá bom? Então, o certificado é de 10 horas. Perfeito, professora Simone. Só aqui para dar um exemplo, ó, Irlana, na parte de criação de perguntas, você pode selecionar, por exemplo, o upload de arquivos, tá? Em upload de arquivos, você pode fazer algumas configurações. Eu coloco só arquivos do Word, só arquivo de documentos. Quero aceitar só esse tipo de arquivo? Sim. Então, eu posso aqui permitir apenas tipos de arquivos específicos. Marco a questão e a escolho. Ó. No caso, eu quero só documento. Aí seria doc, docx, tudo que for arquivo de documento. Quantos arquivos no máximo? Só 1, 5, 10, dá para você alterar. E também dá para alterar o tamanho. Ó. 1 mega, 10 mega, 100 mega. Então, assim, número máximo de arquivos e tamanho máximo. Dá para você fazer essas alterações aqui e receber um arquivo do usuário. Então, você pode pedir para, por exemplo, ele fazer uma redação, no recurso, utilizar o recurso que ele achar melhor, seja o Google Documentos, seja o Microsoft Word, seja um LibreOffice, e aí, depois que ele concluir, ele faz o upload do arquivo, tá bom? Então, foi só para tirar essa dúvida aí, não deu tempo da gente passar nesse ponto. Seguindo aqui, para a gente finalizar, olhando aqui ainda nas respostas, já que o pessoal vai te responder aí, Juliana, já vindo aqui nas respostas, a gente tem um último recurso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui já está aí no finzinho, né, do nosso tempo, que é a opção de criar uma planilha. Então, eu mostrei para vocês aqui, ó, o tratamento de dados em forma de resumo, né? Está aqui mostrando, ó. Várias pessoas acertaram, aqui o feedback, está vendo aqui que ele já mudou bastante aqui, no panorama, né? Já mostrou aqui algumas pontuações, ó, de quem acertou tudo, quem não acertou tudo, você liberar a pontuação ou não, mostrando aqui uma média, mediana, um intervalo. Mas, para além disso, você pode trabalhar o seu formulário e criar, a partir dele, uma planilha. Então, você pode vir aqui, por exemplo, ó, e clicar em criar a planilha. Ele diz aqui, criar uma nova planilha, vou criar, você pode colocar no existente, que isso aí seria uma aula mais avançada, inclusive, que a gente já trabalhou, inclusive, no próprio, nesse tempo de pandemia, a gente fez vinculação de várias planilhas para poder dar o resultado de um curso. E aí, eu vou compartilhar aqui, ó, ele criou a planilha aqui, eu vou até diminuir aqui os e-mails. Vai que a pessoa não quer dizer que errou, eu tirei 0, né? Não sei vocês. Mas tá aqui, ó, uma planilha com os dados para vocês. Então, vocês podem aqui fazer a tabulação desses dados. Digamos que... Um maior, Fernando, por gentileza. Certinho, agora mesmo.
Tá dando de enxergar bem aí, pessoal? Vou colocar Melhorou bastante. 150. Então, o que pode ser feito aqui, pessoal? Se você conhece um pouco de planilhas, assim, só para a gente concluir, eu não vou nem entrar no mérito aqui de fazer algo aqui para vocês. Vocês podem aqui, por exemplo, gerar gráficos a partir daqui do próprio Google Planilhas, gráficos de acordo com o que vocês trabalharam, né, de acordo com a necessidade de vocês. Talvez, por exemplo, o que está lá no Google Formulários não atenda o que vocês querem. Vocês podem criar gráficos por aqui. Vocês podem criar, por exemplo, fórmulas. Por exemplo, contar quantas pessoas responderam Platão. Dá para você criar uma fórmula e colocar aqui. Então, dá para você manipular e trabalhar esses dados aqui de maneira mais completa aqui no Google Planilhas. Lembro ainda que, para finalizar, que esses dados, pessoal, eles ficam sendo atualizados. Então, se alguém que está aí trabalhando, né? Trabalhando não, na verdade, alguém que está aí com o formulário aberto, responder agora, ele vai atualizar a planilha em tempo real com os novos dados. Então, ele gerou ali para mim e ficou vinculado. Então, observe o poder que a gente tem nessa ferramenta. Dá para você criar ali os gráficos e ficar trabalhando com eles, não precisa atualizar toda vez, criar um novo toda vez que uma pessoa responder aquele questionário, tá bom? Então, assim, foi atropelado esse finzinho, que eu fazia questão de mostrar a parte do planilhas, mas eu vou concluir aqui a apresentação. Voltei para cá com vocês. Espero que tenha dado para ter pelo menos uma noção ali do universo vasto que é o Google Formulários, tá? E gostaria de agradecer aqui em meu nome, e a professora Simone aí vai fazer o encerramento com vocês. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada por estar conosco. Esperamos que nós tenhamos conseguido atingir as expectativas, né? Como coloquei, nós nos colocamos à disposição de vocês. Se precisarem de uma assessoria, nossos contatos estão aí, tá? Queremos desejar que nesse período aí que todos nós estamos vivenciando grandes desafios na nossa atuação como estudante, como profissional da educação, que nós possamos ter, né, dias com expectativas melhores, né, que nós possamos ter experiências melhores na nossa atuação. Então, mais uma vez, muito obrigada. Queria agradecer aqui meu grande parceiro, né, de grandes projetos, professor Fernando. Estamos juntos aí em diversos projetos, tá? E que tenha sido aqui um momento agradável de conhecimento para todos vocês. Muitíssimo obrigado. Continuem conosco, tá? Nós temos agora à noite mais uma palestra de encerramento no Congresso, no primeiro Congresso Nordestino de Educação à Distância. Continuem conosco daqui a pouquinho, às 7h30, né, nós vamos ter o encerramento, a solenidade de encerramento do evento. Um forte abraço e a gravação estará disponível aí no canal do YouTube do Instituto Federal Sertão Pernambucano. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.